bom dia a todos os ouvintes e todos os que nos acompanham pelo Facebook. Estamos iniciando, a partir desse momento, mais um programa Filosofia, Ciência e Moral da Casa de Caridade Chico Xavier, aqui dentro da Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana luz diretamente de Natal para todo o planeta Terra. Estamos hoje aqui, eu, Alexandre Santos, nosso irmão Paulo Rocha, nosso irmão Leopoldo José, nossa irmã Cristina Albuquerque e nosso irmão Mário Sérgio, que faremos hoje o programa. O programa hoje está muito interessante. Nós falaremos hoje sobre a volta do espírito à vida espiritual depois que acontece a sua desencarnação. Então, no programa de hoje, nós vamos tratar sobre como se dá essa nossa passagem do mundo carnal, do mundo físico, para o mundo espiritual, a nossa volta, o nosso retorno, como é que se dá isso? É um programa muito interessante, todos vão gostar, a gente queria que vocês participassem bastante, mandassem aí suas perguntas, se for possível aqui passar para a gente, e nesse momento nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Paulo Rocha, para ele fazer todas aquelas atividades iniciais, fazer uma prece, fazer um evangelho, uma leitura preparatória para a gente iniciar os trabalhos de hoje numa tranquilidade e na paz de sempre. Paulo, com você, meu irmão. Bom dia a todos, bom dia, Alexandre, todos que nos assistem e nos acompanham pelo Facebook. Vou fazer a leitura preparatória hoje do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 82, em Espírito. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, carta a Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Do dia, qual aprendiz aplicado que estima, na permanência sobre a terra, valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. A mensagem do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então, vamos para a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos e pensar em Jesus, o nosso divino mestre e amigo, que nos ajuda, nos auxilia e nos consola em todas as horas. Vamos permitir que o nosso mestre possa entrar em nossos corações, em nossas casas, reeducar as nossas atitudes, que possa nos ajudar no caminho do bem, nos fortalecendo e nos mantendo firmes diante das provas que nos são jogadas, que são colocadas em nossa trajetória. Que a paz do Mestre Jesus, que as bênçãos do nosso Pai Celestial possa se fazer presente em cada minuto do nosso dia, da nossa existência. Que Ele possa, por todos aqueles junto da espiritualidade, fazer a visita e se fazer presente
aqueles que estão nos hospitais, todos aqueles que estão nas ruas, que possa abençoar a todos nós, a toda a humanidade. Que assim seja. Vamos para o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 5, os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que, assim como a criança se corrige dos defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que, assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falso, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo ao seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que não se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser que, por isso, as devem receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de se reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Assim seja. Muito bem, meu irmão Paulo. Muito obrigado aí por ter feito aí o início do nosso programa com todos os atos preparatórios que nós realizamos aqui antes da nossa atividade. Então vamos a partir de agora iniciar o nosso programa. E como eu havia anunciado no início, né, para os nossos espectadores, para aqueles que nos acompanham no Facebook e para aqueles que vão nos ver, né, lá no YouTube, o nosso tema de hoje é a volta do espírito. Depois que se extingue a sua vida corpórea, a volta dele
a vida espiritual. Tudo isso está sendo tratado pelo Livro dos Espíritos, para que as pessoas possam saber de onde nós estamos tirando essas informações, né? Tudo isso está lá no Livro dos Espíritos, né? no capítulo 3, que trata sobre esse tema, né? E vai das questões 149 do Livro dos Espíritos até a questão 165. Então, da questão 149 até a questão 165 do Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec explorou, junto aos espíritos superiores, esse tema. E os espíritos superiores nos trouxeram toda uma doutrina, toda uma informação que revela a lei de Deus acerca desse nosso retorno ao mundo espiritual. Então, para que os nossos espectadores lá do Facebook e os nossos ouvintes da rádio possam se situar, é preciso que a gente primeiro compreenda que nós, encarnados, né, viemos de algum lugar. E nós, encarnados, vamos voltar para este lugar. E é disso que nós vamos falar hoje. Como é que se dá essa volta, né? Essa volta para casa. Como é que se dá essa volta para casa, meu amigo Leopoldo? Vamos começar com você, meu amigo Leopoldo. Você vai começar a falar para a gente como é que os espíritos superiores começaram a nos ensinar acerca desse tema da volta do espírito, depois que se extingue sua vida corpórea, a vida espiritual. Então, com você, meu amigo, as primeiras informações que tratam sobre a alma após a morte. O que é que nós somos após a morte, meu amigo Leopoldo? Ok, meus irmãos, meus amigos, ouvintes, telespectadores da rádio, um bom dia a todos. Isso mesmo, meu irmão Alexandre, como o irmão mesmo colocou, da questão 149 a 153, os espíritos nos esclarecem, né? Claro, a Kardec, a todos nós, esta volta. A volta, depois de passar um certo tempo aqui em aprendizado, né? Porque tudo é um aprendizado, nós voltamos ao mundo espiritual, de onde um dia nós saímos. Então, essa volta é feita com o desencarne, desenlace, né, do corpo à alma, ou espírito, assim como queiram falar, né, como queiram dizer, e aí a gente retorna. E tem essas características que passaremos agora a mencionar, né? A alma, ela jamais perde a sua individualidade. Jamais. Ela estando encarnada, ou ela estando também desencarnada, de volta aonde o lugar que nós viemos, ela não perde a sua individualidade. E como a gente sabe dessas individualidades? Pelos nossos vícios ou pelas nossas virtudes. Nas questões, ela fala também que nós temos algo dentro de nós a nos falar constantemente, que é o nosso eu, que é a nossa consciência. A voz da nossa consciência nos alerta a todo tempo, né, para diversas situações que aqui, encarnados, nós viemos viver, né, vivenciar outra vez, já que somos seres milenários, né? Uma outra característica é que a alma, ao desencarnar, ela apresenta-se com a aparência da sua última encarnação. E isso é uma característica do perispírito. Entre outras que ela tem, essa é uma. Ela se molda, claro, à última aparência. Por que isso? Claro, se eu tive um pai e ele desencarna, e eu tenho a graça, vamos falar assim, né, de vê-lo, de ter contato com ele novo, ele já no mundo espiritual, claro que ele irá se apresentar para mim com as características do meu pai que eu conheci nessa encarnação. Ele não pode se apresentar quando ele viveu no tempo do descobrimento do Brasil.
e aí eu não iria reconhecer. Então, nós, ao retornarmos e tivemos contato com os nossos irmãos, né, que aqui deixamos e que lá também estão, nós nos apresentaremos para eles com essa forma, com essa característica nossa da reencarnação passada. E um outro ponto também é que a vida do corpo, ela é transitória. O espírito, sim, é eterno. O corpo, ele veio servir de veículo para que possamos aqui estar neste mundo ou em outros mundos. Porque Jesus já dizia que na casa do meu pai existia muitas moradas. Então, falando deste mundo que nós estamos agora habitando, né, este corpo que reveste tem uma sua data limite para aqui ficar, e aí sim, retornaremos em espírito para o local que um dia nós saímos para cumprir a nossa missão. Meu amigo Alexandre? Muito bem, meu amigo Léo. Muito bem explicado, muito bem colocado aí as suas impressões que você tirou aí dessas informações que o nosso queridíssimo Livro dos Espíritos nos traz para nos esclarecer, né? Realmente, quando a gente desencarna, a gente não deixa de ser quem nós somos, né? Primeiro, para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, quando nós desencarnamos, nós não deixamos de ser quem nós somos. Uma das coisas mais extraordinárias da obra de Deus é essa. Ele nos concedeu a oportunidade da gente continuar, né, a nossa individualidade para onde a gente vá, né? Então nós somos um ser individual com nossas características próprias. Nós somos um espírito, né? Um espírito criado por Deus, que trazemos toda a nossa história particular, a nossa história própria, nossa própria individualidade. E quando a gente desencarna, nós não perdemos essa individualidade, continuamos sendo quem nós somos. Mas nós tivemos já muitas encarnações antes dessa. Então, com que aparência nós vamos nos apresentar no mundo espiritual? Com a nossa última aparência que nós viemos na carne humana, né? Então, a nossa última experiência é que vai nos dar uma identidade. É essa última identidade que a gente vai levar. Porque, afinal de contas, quem nós somos hoje é o somatório de todas as outras encarnações anteriores. Nós somos hoje a soma de todas as nossas encarnações anteriores. E seremos no futuro, né, exatamente isso, a mesma pessoa que trouxe toda essa carga de vivência, né, no mundo para aprender. Isso é extraordinário na lei de Deus. Então, obrigado aí, Léo, por ter esclarecido para a gente de que forma os espíritos superiores... Pois não, meu amigo. Uma coisa interessante sobre essa questão da aparência, né? Para os espíritos recém-chegados no mundo espiritual, claro que eles não têm ainda a desenvoltura de mudar suas aparências. Como nós somos o somatório das existências, né? Nós podemos escolher a nossa aparência, né, no mundo espiritual. Isso é muito interessante. Mas é claro, um ser que recém-chegado no mundo espiritual, ele ainda está no claro escuro da realidade, da nova realidade na qual ele se encontra, e ele não tem muito essa opção. Então, predominantemente, essa aparência é a aparência que ele pegou o último fluido da Terra, do planeta que ele viveu, é que ele vai se apresentar. Mas não significa dizer que lá na frente ele não possa mudar a sua aparência, né? Isso é muito interessante, que os espíritos lá na frente nos dizem, né? E outra coisa também interessante, meu amigo Mário, é que a chave para entender tudo isso é o perispírito. Então, uma outra dica que a gente dá aos ouvintes e àqueles que nos acompanham pelo Facebook, procura lá no Livro dos Espíritos, a parte lá que trata sobre o perispírito, para você compreender por que nós guardamos essa forma no mundo espiritual do corpo que nós temos hoje e por que nós podemos modificá-lo.
né, modificar essa forma, como disse o nosso amigo Mário. A chave para entender tudo isso é o perispírito, ok? Então vamos lá. Continuando, é com Mário mesmo que a gente vai continuar, porque Mário vai nos falar agora sobre a separação da alma do corpo. Que isso, Mário, diga-se de passagem, muitas vezes é motivo de muita angústia para muitas pessoas, né? Pensar na hora da morte, no momento do desencarne, como é que se dá isso? Será que é doloroso, né? Será que é muito agoniante para o espírito, né? Agonizante para o espírito vivenciar essa experiência da desencarnação, né? Como é que se dá isso quando, por exemplo, acontece uma morte violenta, né? Em que o corpo ainda tem toda a vitalidade, mas o espírito é impedido ali naquele momento de continuar vivenciando a sua experiência reencarnatória. Quando a gente desencarna, aqueles que a gente conheceu no mundo, eles aparecem para a gente, eles vêm nos socorrer, eles vêm nos ajudar, né? São angústias que sempre estão ali, né? Aqueles nos rodeando enquanto seres humanos. Essa é uma oportunidade excelente para que a gente possa esclarecer a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que nos assistem e aqueles que vão nos assistir ainda pelo Facebook, pelo YouTube, no futuro, quando desejarem. Então, vamos tentar esclarecer, tentar mostrar como é que o Livro dos Espíritos, como é que os espíritos superiores trouxeram essas informações. E, para isso, o nosso irmão Mário Sérgio vai trazer todas essas informações para nós. Com você, Mário. Bom dia a todos, né, mais uma vez, aí, pela segunda vez. Pois bem, essas questões são muito relevantes para nós, né? É a questão do retorno ao mundo espiritual, né? E o Livro dos Espíritos, no que se concerne a esse capítulo, né, nas questões na qual fala sobre a separação da alma do corpo, que vai desde a 154 a 162, né, nos traz muito bem o Espírito de Verdade, com a perspicácia de Allan Kardec nas suas perguntas geniosas, né, nos traz assim a compreensão e o entendimento disso. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, né, a separação do corpo, da alma, seria um processo doloroso, e não é um processo doloroso. A alma não sente essa dor. E para quem consegue, quiser ver a íntegra no Livro dos Espíritos, ele vai dar todo o roteiro, mostrando que, primeiramente, ele nega dizendo que não, né, que não há esse processo, que a alma, ou melhor, o corpo, o espírito experimenta a dor mais no corpo físico do que quando ele está no momento de desencarne. E aí André Luiz vem trazer para nós no nosso lar, logo no início, que ele diz assim, vocês precisam escutar, né, o que eu tenho para dizer. A vida não cessa, a morte é o jogo obscuro das ilusões. Então, isso mostra para a gente. Morrer é tão simples como trocar de roupa. Então, a gente é como se fosse assim, eu estou vivo, daqui a pouco eu estou morto. Para quem ficou no mundo físico, acha que houve um momento de agonia, de dor, porque muitas vezes, no último sair das energias nossas, da cessação da vitalidade do corpo físico, né, as pessoas, pode ter alguns, vamos dizer assim, convulsões, contorções, e as pessoas pensam que ali seria a agonia do espírito, e isso não se opera. Isso o Espírito da Verdade traz para nós com muita propriedade, falando que isso não existe. Existe mais a agonia no corpo físico, a dor no corpo físico, que no momento do desencarne. E traz outras questões relevantes de como isso se opera, né? Como isso se opera para nós outros, como está no mundo físico e passa para o mundo espiritual, né? Essa operação se dá num processo simples. Justamente quando nós falamos no problema do perispírito, é justamente o desligamento dos liames, né, que une a matéria densa, compacta, que é física, do corpo espiritual. Então, esses liames, que é justamente o perispírito, o que liga, né, o corpo físico ao espírito, propriamente dito, são um desligamento disso aí. Então, ele sai naturalmente, né, isso se desliga e a alma se desprende. É claro que o Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, e ele coloca no Livro dos Espíritos com muita propriedade, que não se opera isso aí como se fosse
um passarinho que você abre a porta da gaiola e ele voa. Não. Isso é um processo de quê? De adaptação. Há um processo de adaptação e você fica mais ou menos no claro escuro da sua compreensão de sua existência, e aí aos poucos você vai voltando. E ele dá um exemplo interessante, é como se fosse assim, você estivesse dormindo e acordasse no meio da noite e diz, eu estava dormindo. E você vai ter esse intervalo de tempo para depois se reconhecer do mundo espiritual, né? E cada um, pelo grau de elevação que tenha, isso pode demorar algum tempo, pode demorar segundos, minutos, né, horas, dias, meses e até anos. Vai depender muito da condição do espírito. Quanto as pessoas se preocuparem se vão encontrar com os seres queridos, com certeza, isso é a coisa mais certa que nós podemos ter na nossa vida. Por quê? Porque ninguém é abandonado por ninguém. A vida é eterna, né? Então, quando nós desencarnamos, com certeza, aqueles que foram nossos familiares, nos antecederam, irão vir nos pegar, irão vir nos ajudar. Aqueles que nos antecederam, e muitas vezes aqueles que a gente deixou no mundo espiritual, vibrando por nós para o nosso êxito em relação à nossa existência, né? Então, essa situação, ela é muito interessante. E uma coisa bem interessante que Kardec coloca assim, a pergunta qual a sensação, porque isso é importante para nós vivemos num mundo de sensação. E ele pergunta qual a sensação que o espírito experimenta no desencarne. E aí o espírito de verdade, com muita propriedade, vai falar que se o espírito errou, né? Se errou, ele vai experimentar uma sensação de vergonha, né? De mal-estar, de arrependimento. Mas para o espírito que viveu sua vida, né, do modo regrado, do modo bem conduzido, né, fazendo a sua existência valer, ele vai sentir uma sensação de felicidade logo no início, né? Não que o outro depois não vai entender. Se nós vimos o nosso lado também é da mesma forma, né? Luiz passou pelo aquele problema, quando foi para a colônia ainda sofreu bastante, aí na adaptação, né? Aquela coisa todinha. E uma coisa que ele fala muito, né? Se vocês se recordarem muito de nosso lar, ele vai dizer assim, uma sensação que eu tinha era que existiam pessoas boas comentando sobre os erros de uma criança, né? E ali, o que mais me doía era a vergonha que ele sentia dos atos que ele tinha cometido, né? Então, essa é uma situação na qual ele demonstra para nós justamente as sensações que a alma experimenta de acordo com como ele se conduziu aqui na Terra. E aí, para fechar, Kardec fala uma coisa muito interessante, que eu acho essa questão muito pertinente, para que as pessoas tenham uma ideia. Ele faz a comparação com a largata, né? Ele diz assim, a comparação que a largata, que ela vive se arrastando pela terra, depois ela se crisálida numa morte quase aparente, e depois se desperta como um ser alado, né? Seria mais ou menos assim que se opera com o espírito. E o espírito da verdade diz assim, é uma ideia pálida, mas a imagem é boa. O problema é levar isso ao pé da letra. Então, eu acho interessante isso, porque é o cuidado que a espiritualidade tem de não fazer confusão na nossa cabeça. Porque muitas pessoas podem pensar que estamos aqui na Terra e depois que desencarnarmos, sairemos como anjos, voando como seres alados, né? E assim, ser assim, porque a questão da largata, como ele diz, é uma ideia pálida, mas é uma imagem boa, é interessante. É como se você se desprendesse, se transformasse. Mas essa transformação tem uma comparação, como ele diz assim, muito pálida, porque, diferentemente de um ser que está na Terra vivendo modificações através da metamorfose, é diferente de um ser espiritual racional, na qual está numa existência de experimentação física para o seu crescimento, e depois retorna, como nós falamos, para a nossa pátria espiritual, a nossa verdadeira vida. Então, há uma diferença muito grande, mas é uma imagem muito boa dentro de uma ideia pálida, né? É isso aí, meu amigo. Vamos perguntar depois aí, se os telespectadores perguntar, a gente pode responder mais questões sobre isso. Mas lembro ainda que ainda essas questões 154 a 162 vai responder com toda a propriedade todas as nossas indagações interiores que temos ainda. Muito bem, meu amigo Mário. É importante demais a gente saber, primeiro,
que a morte não nos separa dos nossos entes queridos, dos nossos seres queridos e amados, assim como ela não nos separa daqueles que Paulo, nosso amigo Paulo, nos apontou que existem, porque leu lá no Evangelho pra gente, que são nossos inimigos desencarnados. É por isso que é bom a gente se reconciliar com todos eles, né? Porque um dia a gente se reencontra, seja aqui, seja no mundo espiritual. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é importante demais o que o nosso irmão Mário nos trouxe, o que a espiritualidade nos traz. Esse cuidado, Mário, que a espiritualidade tem, que você muito bem colocou para a gente, com aquilo que a gente toma ao pé da letra, é porque ela sabe que o ser humano, no grau de evolução que nós estamos hoje na Terra, ele é assim, ele se apega a imagens e se apega ao pé da letra. E como já dizia o nosso grande mestre Jesus, né, a letra, ela morre, né? O espírito é que vivifica, né? A letra mata e o espírito vivifica. Então é isso. A gente precisa compreender, até para a gente perder o pavor e o medo da morte e do que nos espera no mundo espiritual, a gente precisa compreender as coisas. E compreender as coisas é saber que existe uma lógica em tudo que Deus fez. Em tudo que Deus fez existe lógica e existe correlação. Então, se a gente tem medo da morte, é mais pelo que a gente fez durante a vida do que pela morte propriamente dita. É mais pelo que a gente vai encontrar do julgamento que a gente entende que possa existir no mundo espiritual. Mas vamos esclarecer primeiro uma coisa: não existe um tribunal. Depois que a gente desencarnar, não vai existir um tribunal que a gente vai entrar e vai sentar no banco dos réus e vão lá nos julgar. Não é assim que as coisas funcionam, né? Na lei de Deus. Não. O tribunal está aqui, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa consciência. É onde está o tribunal. Então, se a gente erra, a nossa própria consciência é que vai nos apontar o erro. Quando a gente desencarna, a gente não consegue enganar para ninguém. Aqui, encarnado, a gente ainda usa máscaras. E engana, e tenta enganar. E tenta colocar panos quentes nas nossas coisas. Mas, no mundo espiritual, a nossa individualidade, quando muito bem lembrou Léo, que segue junto com a gente no mundo espiritual, quem nós somos, né, vai nos apontar os nossos erros. Porque lá os nossos erros passam na nossa frente escancaradamente, né? E aí a gente vai entender que errou. E aí a gente vai sentir vergonha. Esse é o grande problema. A gente vai sentir como a espiritualidade vergonha. nos diz, né? E a espiritualidade nos diz uma coisa muito interessante. Há duas pessoas que você não engana. Nem a Deus e nem a você mesmo. E nem a você mesmo. E isso é de uma riqueza de lição espiritual enorme, essas construções que às vezes a gente faz na sociedade, né? A gente não engana a Deus nem a nós mesmos. Essa é a grande verdade. E com a gente leva os traços do que a gente fez, do que a gente deixou de fazer. Então, se a gente, nessa caminhada, se reconcilia com os nossos irmãos, né? Se a gente faz o bem, cumpre as nossas tarefas direitinho, pode ter certeza que no nosso desencarne, a gente não vai sentir esse receio, esse medo, e a gente vai enfrentar a situação com a dignidade que o espírito que se exige do espírito nesse momento. Duas certezas são eternas nesse mundo. Primeiro, que a gente um dia vai morrer, né? E segundo, que Deus existe, né? Essas duas certezas... Sabe o que eu estava pensando aqui, quando o Léo começou a falar na questão de voltar para casa? Eu digo, se colocasse hoje para quase todos nós em geral, da humanidade, assim, olha, você quer voltar para casa? O camarada dizia assim, não, eu quero ser morador de rua. E aí, meu amigo Mário, na sua fala tem uma coisa interessante. Você fala do momento do desencarne e da técnica que existe nele. Porque existem laços, existem liames, como você colocou. Liame significa limite. É o limite entre o corpo físico e o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, vamos dizer assim, né? Em outras palavras. Então, essa ligação que existe entre o nosso perispírito, né, e entre o nosso
corpo físico, né, essa ligação tem que ser desfeita no momento da morte. Tem que ser desfeita. Ela esses laços são desatados. E isso não é um trabalho simples, gente. É um trabalho complexo. A gente vai encontrar isso nas demais obras da doutrina espírita que nos informam, principalmente nas psicografias de Chico Xavier, gente. A coleção A Vida no Mundo Espiritual nos ensina muito, muito sobre esse momento. Lá é descrito que existem, primeiro, equipes espirituais especializadas em fazer esse trabalho de desenlace. Então, eles vêm à nossa ajuda. Então, primeiro, para a gente poder compreender, ninguém desencarna sozinho e isolado no mundo, abandonado de ninguém. Primeiro, equipes espirituais estão ali para tratar do nosso desenlace, do nosso desencarne, né? Nós não os vemos, né? São os nossos irmãos que trabalham no anonimato para o bem da humanidade. Então, existem equipes que são especializadas nisso. E aí, Mário fala para a gente sobre a sensação de felicidade e de alívio também, Mário. De alívio quando a gente desencarna. Desencarnar é um alívio para o espírito. É preciso que a gente deixe isso bem claro para todos. A vida na carne não é fácil para o espírito. O espírito que é livre, ele se sente dentro de uma prisão. E quando ele... Imaginem vocês alguém que desencarna depois de um processo de sofrimento muito grande, como um câncer, em estágio final, né? Desencarnar é um alívio enorme, porque a agonia está na carne. A agonia está na sensação que a carne está sentindo naquele momento. Aquilo é a maior prova do sofrimento para o espírito. É a carne, não é o espírito em si. É a carne, é a vivência na carne que está trazendo toda aquela agonia. Depois que vem o desencarne, vem o alívio. O alívio. Então, Mário, outra coisa interessante, Mário. A doutrina espírita nos fala que a melhora da morte não se dá à toa. A melhora da morte é, muitas vezes, a atuação dos nossos irmãos espirituais, dando ali uma aparência de melhora ao corpo físico, para que os parentes, que muitas vezes atrapalham no processo de desencarne, porque ficam ali no pensamento de posse, né? E esse pensamento de posse por pessoas e por coisas é muito complicado, nos atrapalha a vida espiritual. A vida espiritual em qualquer circunstância. Então, no momento em que a família está muito preocupada e querendo que o parente fique, mesmo que o corpo dele esteja deteriorado, gente, aí vem a equipe espiritual e diz, hoje é o dia, hoje é o dia. Então, vamos dar aqui um cangapé no pessoal aqui que está atrapalhando o nosso trabalho, né? Vamos aqui dar uma sensação de melhora e todo mundo se desliga daquele doente, está melhorando, olha aí, graças a Deus. Aí, de repente, vem o momento da morte. Né? É a famosa melhora da morte que a gente fala. Né? Alexandre, mas mesmo assim a irrisão humana, ela não tem limites, né? Porque lá em nosso lar, você vê quando o Tobias vai para as câmaras retificadoras, tem um amigo lá, um cidadão lá gritando, e aí a ajudante lá, a enfermeira, não sei se é Narcisa, chega e diz, o nosso irmão, Tobias, o nosso irmão aí está recebendo muita influenciação, porque lá na terra, a familiar está pedindo, exigindo ele de volta, que ele era o mantenedor da casa, ele era o provedor da casa, então pedindo ele de volta. Eu peguei e organizei uma carga de preocupações para ver se eles desligam um pouquinho do irmão. Olha só como é interessante. Mesmo assim, não deixa a pessoa em paz, o cara quer ir, mas não tem jeito. É verdade. Mas, meus amigos, e minha amiga Cristina, que agora vai ser chamada aqui ao debate, Cristina, porque Cristina vai nos falar sobre algo que é muito comum a todos nós que passamos por essa transição de sair da carne e voltar para o mundo espiritual, e voltar para casa, né, Léo? Porque todos nós somos acometidos por um período de perturbação. E eu queria que a nossa irmã nos falasse sobre essa perturbação. Por favor, Cristina, existe essa perturbação mesmo? Ela é a mesma para todos os espíritos? Ela se modifica de um espírito para outro? E o conhecimento do espiritismo, minha irmã, nos ajuda nesse momento, já que a gente vai ter clareza da situação que acontece com a gente, nos ajuda nesse momento a se livrar um pouquinho mais rápido dessa perturbação espiritual? Nos fala aí sobre tudo. Bom dia a todos.
Bom dia, meus amigos e a todos que nos assistem por esse canal. A perturbação espiritual existe, sim. Vamos falar um pouquinho sobre esse momento, o momento seguinte após o desencarne, né? O desenlace do espírito do corpo de carne. Como é que isso acontece? A alma, ela tem consciência imediata que deixa o corpo, que não pertence, que não está mais vivo no corpo de carne? Não. A alma, ela não tem, a alma que era alma, né, porque estava encarnada, que agora desencarnada, ela é um espírito, ela não tem uma consciência imediata de que não é mais, não está mais viva na carne. Ela passa por um tempo, um estado de confusão mesmo, perturbação mental. É como o Mário, quando o Mário falou, como se a gente adormecesse no meio da tarde, vou tirar um soninho ali e acaba dormindo até que a noite chega. E, de repente, quando a gente acorda, você não sabe se a noite está começando ou se já está no final da noite. Você não tem essa orientação. Então, você fica naquela confusão. Ai, quantas horas eu dormi, quanto tempo eu estou aqui, até que você verifica um relógio e vê que a hora que foi e que você começa a se situar e compreender como as coisas estão acontecendo de fato. Então, o espírito precisa desse tempo, ele precisa de algum tempinho para que ele possa se reconhecer, se perceber que está numa situação diferente e compreender que não está mais no corpo de carne, mas sim na condição de espírito. E como a Alexandre perguntou, essa perturbação que o espírito experimenta, ela é comum para todos? É a mesma duração para todos os espíritos? Não, ela não é a mesma duração para todos os espíritos. Depende de cada situação. Como Léo falou no início, a gente tem uma individualidade, e dependendo daquilo que a gente fez durante essa vida, o somatório das nossas outras existências, o adiantamento que já tem o nosso espírito, se já estamos um pouco mais purificados, esse reconhecimento acontece quase que de imediato. O espírito se liberta e logo ele compreende que já não está mais na condição na carne, mas sim como espírito. Mas se o espírito ainda se encontra muito preso à carne, quer dizer, muito preso àquilo que ele foi, àquilo que ele fazia, essa perturbação pode durar um pouco mais. E como falou nosso irmão Mário, pode durar dias, meses e até anos. E muitas vezes a gente vê isso nas reuniões espíritas, nas reuniões de desobsessão, espíritos que foram do tempo da guerra, que ainda estão caindo lá no avião, desesperados, pedindo socorro, outros em outras situações. E quando a gente pergunta, há quanto tempo, meu irmão, você não tem paz, você não tem esse sossego? Pelos relatos, já fazem tantos anos que se perdeu no tempo a consciência dele. Então, essa perturbação não tem um tempo determinado para o espírito. Pode durar mais, pode durar menos, vai depender da elevação de cada um. E como o Alexandre também perguntou, os conhecimentos que a gente tem sobre o espiritismo exerce alguma influência sobre essa duração, esse tempo, se vai ser mais prolongado ou não? Sim, tem uma influência positiva, sim, grande nisso, porque à medida que você estuda, que você entende, que você compreende que vai passar por esses estágios, por essas situações logo após o desencarne, o desligamento do corpo, e se você se vê acometido de uma doença, de um problema de saúde, ou se está internado,
você já tem essa consciência de que as coisas não estão muito bem para você, que de um momento para o outro pode acontecer de você passar para o outro lado. E quando a gente passa, por mais que o espírito negue, ele sente-se diferente. Ele percebe isso, ele percebe que não está mais ligado à carne. E muitas vezes, ele, por negar essa informação a si mesmo, ele tenta falar com pessoas que são mais próximas dele, procurar um amigo, voltar para a família, e não percebe no primeiro momento que fala com eles e eles não respondem, não escutam, e continua assim, perdido por algum tempo, até que ele realmente, porque tudo depende do espírito, depende de nós, até que eu resolva, como espírito, parar e tentar compreender o que de fato acontece comigo, o que está se passando, por que eu não compreendo, as pessoas não me ouvem, por que eu não consigo voltar para os mesmos lugares, por que as minhas coisas estão sendo doadas, porque, então, alguma coisa aconteceu, e chega um momento que realmente o espírito tem que tomar essa consciência. Nos casos de morte violentas, como suicídio, suplícios, acidentes, grandes ferimentos, o espírito fica surpreendido com essa situação no primeiro momento, espantado realmente, porque o que foi que aconteceu? Eu estava vivo, agora nessa situação e estou em outra situação. Muitas vezes, no momento, no local do acidente, ele vê o corpo e vê o espírito dele, e não compreende, a princípio, o que se passa. Como é que ele, o corpo está no chão e ele está separado, ele não consegue realmente compreender, e demora um pouco para ter essa compreensão. Mas que ele sabe já que não é a mesma coisa, algo diferente está acontecendo com ele. Então, todos os espíritos, é comum a todos os espíritos passar por essa perturbação logo após o desencarne, mas que isso se resolve com o tempo. Ninguém vai ficar perdido para sempre, perturbado para sempre. Isso pode durar horas, dias, anos, mas também vai depender muito do espírito querer entender, querer compreender. É isso. Devolvo a palavra para o Alexandre. Muito obrigado, minha irmã Cristina, pelas informações que você nos trouxe. Realmente, Cristina, essa questão da perturbação espiritual é bem comum para nós que somos espíritas, né, que vivenciamos a atividade de uma casa espírita, né, que realizamos atividades de intercâmbio espiritual, que muitas vezes conseguimos observar, né, essa perturbação espiritual em alguns espíritos desencarnados, recém-desencarnados, mas também desencarnados há muito tempo e ainda perturbados, né? A gente consegue ver na prática como é que acontece isso, né? Perturbação, gente, todos nós passaremos por ela, porque é típico da transição. A gente está passando por um momento de transição. E a transição, ela é sempre perturbadora, tá? Então, ela vai trazer um período de perturbação. Essa perturbação significa que o espírito, para ele se desligar de vez da condição que ele estava enquanto encarnado e entrar de vez na condição de espírito encarnado, ele precisa tomar consciência total de si. E não é de uma hora para outra que ele toma essa consciência total de si e da sua condição, né? Da sua condição de desencarnado. Então, muitos continuam no mundo, depois do seu desencarne, achando que encarnados estão. E aí, Cristina, Mário, Paulo, Léo e todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, inclusive hoje a gente tem que pedir aí perdão aos nossos irmãos do Facebook. Vocês devem estar fazendo perguntas, mas infelizmente a gente hoje está sem condições técnicas de respondê-las, mas pode ter certeza que depois a equipe toda aqui, ó, vai responder uma a uma no chat, né? A gente vai lá para o chat e vai responder vocês lá no chat, tá bom? Hoje não foi possível. Nos próximos programas, as suas perguntas aparecerão aqui e a gente responderá no ar, né? Mas
mas para todos nós, é preciso que a gente compreenda que essa condição do espírito ficar perturbado depende muito da materialidade, do materialismo. Quanto mais apegado a gente for à matéria, gente, quanto mais apegado, escutem isso, quanto mais apegado a gente for à matéria, é isso que nos ensinam os espíritos superiores, mais perturbação a gente vai ter no momento do nosso desencarne. Quanto mais apego a gente tem à condição material, mais perturbado a gente vai ficar para se desvencilhar dessa condição material e vivenciar a nossa verdadeira condição, que é a condição espiritual. Né? Nós somos espíritos. É preciso que a gente nunca esqueça disso. É por isso que o espiritismo é tão importante nesse momento. Porque ele nos dá a clareza de que nós somos espíritos, de que a nossa verdadeira vida, a nossa vida originária, não é aqui, na matéria, é lá, no mundo espiritual. Então, quando a gente tem essa clareza, né, a tendência é a gente ir se largando dessa dependência da matéria. Né? Agora, uma coisa interessante, minha amiga Cristina, é que quando os espíritos respondem a essa pergunta, eles dizem que a influência do espiritismo é muito grande, mas a prática do bem e a consciência tranquila, a consciência pura, são o que maior influência exercem. Então, a maior influência não é a da doutrina espírita, é a do bem que a gente pratica, é a da consciência limpa. Porque se a gente não está fazendo mal, e se a gente faz todo o bem necessário que a gente pode fazer, né, isso é o que mais nos liberta mais facilmente e mais rapidamente dessa perturbação espiritual. Então, essa perturbação está muito ligada ao nosso apego à matéria, ao nosso apego às coisas materiais, o nosso apego à família, o nosso apego aos filhos que estamos deixando, à esposa, esse aperreio. E aí? E aí é preciso a gente pensar que essas pessoas são filhos de Deus como nós, elas vão estar amparadas da mesma forma. Elas não, se a gente está desencarnando, elas não precisam mais de nós. Né? Elas não estão precisando mais de nós. Pois não, Cristina? Uma situação também que eu achei interessante, que eu acho interessante, é que ele trata aqui no Livro dos Espíritos que, num caso de desencarne coletivo, tipo um acidente de um avião, um desmoronamento de um prédio, onde morrem muitas pessoas que estão próximas ao mesmo tempo, mas elas não se veem logo de imediato, elas não se reconhecem. Cada um toma uma consciência diferente após o desencarne. Imagina-se que, num acidente de avião, todos desencarnam ali naquele momento, e, ao sair do corpo, todos os espíritos se encontram. E ficam ali naquela confusão, naquela perturbação, sem entender exatamente o que aconteceu. Uns compreendendo e outros entre um termo e outro. Mas o livro diz que eles não se veem logo que desencarna, eles não conseguem se perceber todos ao mesmo tempo, alguns sim, outros não, que também depende da elevação do espírito, de como o espírito se encontra nesse momento. Perfeitamente, minha amiga. Mas o meu amigo Leopoldo aí tem também algo a falar, né, Leopoldo? Sim, só colaborando com a nossa querida irmã Cristina aí, e na sua questão que ele fala exatamente sobre o conhecimento, né? E você foi muito assertivo em falar que todo o bem que se possa fazer é que faz realmente a diferença. É o que nós vemos na prática quando vivenciamos na casa espírita, nas reuniões mediúnicas. Os irmãos que não têm esse conhecimento chegam procurando o paraíso que eles imaginaram e outros vêm ainda no seu inferno eterno. Então, isso é importante. O conhecimento que você tem de tudo bem que se possa fazer é que irá lhe ajudar, é que irá fazer toda a diferença, a ter o esclarecimento necessário para que a gente possa realmente já viver como espírito, né? Logo após a deixada do nosso corpo. E isso como dizia é importantíssimo. Como dizia Jesus, né, Leopoldo, meu amigo Paulo,
Vou passar a palavra para você fazer sua consideração final, porque nós já estamos terminando, viu? Como dizia Jesus, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Paulo, diga aí, Paulo, alguma coisa, suas impressões finais sobre tudo que falamos hoje. Nós estamos nos encaminhando para encerrar nosso programa. Queremos ouvir sua voz novamente, Paulo. Alexandre, eu acho que somos espíritos e somos imortais, e isso nos dá várias existências, cada existência a fim de que a gente possa melhorar um pouquinho mais, né, um degrau nessa evolução. O desencarne, ele é tão natural quanto todas as nossas passagens aqui. Então, cabe a nós nos dedicarmos ao bem realmente, a fim de nos melhorarmos e tirar de cada existência uma nova oportunidade para evoluir. Então, eu acho que esse desencarne, ele vem realmente, a morte, ela tem toda essa dúvida, né? Essa dúvida sobre esse desconhecido, sobre o que ocorre após a morte. Eu acho que isso é uma dúvida que prega em muitas pessoas desde o início das existências, né? Dos povos, das civilizações, todos eles, de alguma maneira, estudaram, buscam decifrar esse pós-morte, né? De entender melhor. Todas as civilizações, de alguma maneira, tentam fazer isso. E aí cabe a nós nos concentrarmos realmente no bem, na caridade, naquilo que pode, de fato, nos melhorar e ajudar justamente nesse processo de desencarne, conforme os nossos amigos colocaram aqui hoje, né, de que maneira a nossa evolução espiritual realmente ajuda nesse desenlace do espírito e da nossa existência, né, na nossa passagem para o mundo espiritual. Sim, tem um ponto, viu, Alexandre? Como o Evangelho colocou, é muito importante amar os inimigos, porque da mesma maneira que os entes queridos e os amigos, eles desencarnam e no mundo espiritual nos acompanham, nos assistem, nos auxiliam e também vai nos auxiliar no nosso desencarne, os inimigos também permanecem com essa mesma, não há distinção, né? Amigos e inimigos têm o mesmo destino, que é o desencarne. Daí a importância de nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto há tempo, para que, de fato, uma vez desencarnando, não haja nenhum tipo de obsessão, porque a gente, como foi bem colocado aqui, na casa espírita a gente tem muito esse exemplo, né, de obsessão, em que um espírito desencarna e, enfim, dependendo ali do que ocorreu na existência, vai perseguir o irmão que está encarnado ainda. E aí é importante que a gente tenha essa reconciliação aí enquanto há tempo. Isso, meu amigo Paulo, isso. Mário Sérgio, 1 minuto, Mário. Você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais, meu irmão. Ok. Eu queria só dar um adendo em relação àquela questão física, né, do desencarne, porque muitas vezes nós julgamos que o nosso apego à matéria seria só os bens materiais. Mas há um apego à matéria que é uma coisa bem interessante mesmo. É a questão do narcisismo. Os narcisistas, eles sofrem muito com o desencarne, porque eles adoram tão grande a estrutura física deles, que no momento do desencarne eles não se separam. E aí eles veem como os suicidas a mesma decomposição do corpo. Então, para você ter uma ideia, né? Aquelas pessoas que muitas vezes têm a estética, né, que se preocupa muito com a estética, fica adorando tanto essa imagem própria de si mesmo, a imagem de si mesmo, que é própria dela, que no desencarne isso dá um grande empecilho e é um fator de grande sofrimento para o espírito, né? E colaborando aí com o nosso irmão Paulo, né, em relação a essa questão do medo que muitas vezes nós temos desse desencarne, o medo ela é uma coisa estudada pela filosofia desde o princípio filosófico, né? A filosofia trágica, ela traz para a gente justamente isso, porque quando a filosofia ele foi tratar sobre a vida, ela não tratou sobre a vida, interessante, foi tratar sobre a morte. Ninguém foi pensar a vida, mas sim
a morte. E isso é explicado o nosso grande medo da morte, né? Quer dizer, essa coisa sombria, essa coisa que que escapa dos nossos sentidos, mas que nós temos certeza, ainda desde o nosso princípio de existência, ainda precisamos de trabalhar muito essa questão. É uma coisa que é tão natural que a gente não se dá conta dessa naturalidade. E como dizia um amigo meu, dizia, a vida era para ser como teatro, a gente era para encenar e depois fazer o show, né? Aí eu disse, meu amigo, pior que é assim, a gente vive ensaiando direto e Deus permite que nós façamos vários scripts para poder realmente fazer o show na verdadeira vida. E é isso que o Espírito traz para nós com muita propriedade, né? Dizer assim, a vida não cessa, nós somos imortais. É isso, meu amigo filósofo Mário Sérgio, que não é Cortella, né? E aí, meu irmão Léo, suas considerações finais em 1 minuto, meu amigo. Eu só agradecer a oportunidade que agora, com esse estudo, né, que possamos realmente não ter mais o medo da morte, né? Porque já aprendemos que nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência na carne, não é? E um dia nós voltaremos, como foi dito aqui no início, voltaremos para casa. E que bom que a gente já comece, a partir de agora, a já trilhar o caminho certo e fazer o bem todo o que é possível, né? E como foi dito pelo nosso irmão Paulo aí, vamos nos reconciliar com os nossos irmãos que temos desafetos, para que possamos abraçá-los e eles, quem sabe, estarão do outro lado a nos receber. Muito bem, meu amigo. E o desfecho dessa manhã maravilhosa de passeio sobre a doutrina espírita hoje vai ser com nossa irmã Cristina, que vai fazer suas considerações finais e a prece final, viu, Cristina? É com você, minha irmã. Olá. Acredito que foi muito bem colocado por todos nós aqui com relação a esse assunto, e gostaríamos realmente das perguntas para que a gente pudesse ter uma noção de como como as pessoas entenderam isso, como as pessoas realmente receberam essas informações, mas como não foi possível, nós vamos responder em um outro momento. E eu acredito que foi muito bom tudo que foi colocado por todos nós. Então, podemos fazer a nossa prece, silenciar um pouco a nossa mente, nosso coração, elevar o pensamento a Deus e agradecer por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos nessa existência, por todos os nossos sucessos nessa vida, também por todos os nossos fracassos, os nossos tropeços, que nos ajuda a aprender, a compreender e a refletir sobre essa nossa existência e qual é o nosso objetivo aqui. E que não estaremos aqui definitivamente, teremos um retorno e precisamos trabalhar neste sentido, de um dia retornar à pátria divina. Então, agradecemos infinitamente a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso modelo e guia, a nossa Mãe Maria, aos nossos anjos guardiões e aos nossos guias e protetores. E que assim seja. Que assim seja, minha irmã. Um bom restante de semana para todos que nos acompanharam hoje, para os nossos participantes. E convidamos desde já todos para participarem na próxima quarta-feira de mais um programa Filosofia, Ciência e Moral. Traremos o tema aí bem interessante para vocês, como foi no dia de hoje. Valeu, até a próxima. Amém.